Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Episódio número 98 do Show Sedentarismo. E hoje o nosso papo aqui é sobre a Academia dos Sonhos. Nós aqui somos todos profissionais de educação física e certamente também já fomos e somos frequentadores de academia como clientes. E tenho certeza que na minha cabeça, na cabeça do meu amigo Guilherme e da Andressa, já passou assim do tipo, puxa, se eu pudesse mudar alguma coisa na academia, se pudesse adicionar alguma coisa. E então hoje a gente está aqui, né, a serviço de contar um pouco para você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo e vendo a gente aqui, contar um pouco para você e para o mundo o que já passou na nossa cabeça aqui. Eu vou deixar para fazer minha fala depois, mas assim, eu vou dizer para vocês que enquanto eu pensava para esse episódio, ficou claro para mim que o meu pensamento ele não caminha somente em duas áreas, mas tem duas grandes áreas. A primeira é a estrutura, né? Quer dizer, tudo aquilo que é tangível, físico e tal, e a outra parte é serviço. Isso, na hora que eu fizer a minha fala, acho que eu vou poder dividir um pouco nessas duas áreas aí, tá? Mas eu queria passar aqui, como um bom cavalheiro, sempre. Primeiro as damas, queria ouvir um pouco da Andressa. E aí, querida, me conta pra nós aqui. Academia dos Sonhos pra você. Assim que você anunciou... Boa noite, não. Oi. Assim que você anunciou na semana passada o tema, eu escrevi na mesma hora, mas eu não estou com a minha anotação agora. Mas eu lembro de ter pensado drasticamente sobre uma academia dos sonhos para mim, ter que ter um espaço para as atividades coletivas. Apaixonada por futebol como sou, foi uma oportunidade de tanto ter trabalhado e estagiado na academia que eu conheci o Gui, porque lá tinha uma quadra espetacular e eu adorava usar a quadra, dar aula na quadra e era especial. Esse é um dos itens que eu gostaria muito que tivesse na minha academia dos sonhos. Tudo bem, vamos lá, Gui, você, cara. A gente fazer essa primeira rodada. Eu falei durante muito tempo, em alguns treinamentos que ministrava, que eu tinha um sonho relativo às academias. Independente de modalidade, do que quer que seja, que todos os funcionários, da recepção aos faxineiros, ao presidente, todos recebessem os clientes ativos, os clientes que frequentam e os visitantes, com a frase: "Que bom que você veio". Ao invés daquela situação de, poxa, faz 15 dias que você não vem. Ou de situações que eu considero absurdas, de professor falar, poxa, você perdeu praticamente todo o treinamento que estava fazendo. Então, condutas desanimadoras. Não gosto. O meu sonho sempre, eu falei algumas vezes, que era, que bom que você veio. Agora, do ponto de vista mais refletido aqui, depois da sua provocação do episódio 97, né, no encerramento, eu pensei que seria um lugar em que as crianças pudessem fazer junto com os pais, eu que sou um pai babão, em que fosse um ambiente bacana para as pessoas que têm família pudessem fazer em família, e quem quiser azarar, que tenha azaração, que tenha um pouco de cada coisa ali. Seja num único ambiente ou cada ambiente. Hoje a gente está passando por essa curva de academias boutique, academias de nicho, que cada uma tenha um perfil desse bem definido para ficar claro para quem for lá procurar. Então, clareza. Puta, eu super gosto da ideia de clareza, gosto da ideia de jogar limpo, né, de que exercício físico é um negócio muito, muito hard, não é assim... desde o outdoor, né, da comunicação visual, que mostra a gente bonita, sorrindo e tal, a gente sabe que faz muito bem, mas a gente sabe que o desenvolvimento do hábito, a criação do hábito não é legal. Do ponto de vista conceitual, eu concordo com a clareza, eu vou um pouco além, eu gostaria que a academia, né, eu tenho muita experiência fora de academia, alguma experiência também trabalhando em academia, em algumas áreas ali, tanto como personal, na área técnica, um pouco na área da gestão, menos talvez na área da gestão, mas eu gostaria que a academia fosse efetivamente, né, que a preocupação da academia fosse efetivamente, do ponto de vista técnico, a formação do hábito e não a contração e relaxamento muscular. Né, isso para mim está muito claro e nesse sentido muitas coisas mudariam.
né? No conceitualmente, as coisas mudaria. Por exemplo, a avaliação física seria um troço que, assim, eu tiraria de cara da primeira, do começo, é uma coisa que seria absolutamente opcional. Exame médico, não. Exame médico eu acho que é um negócio que precisa, porque, afinal de contas, o exercício físico é um estresse para o corpo. A frequência cardíaca sobe, a pressão arterial sobe, tem questões, né, músculo-esqueléticas, para citar algumas só aqui. Mas eu eliminaria a avaliação física, eu me preocuparia com momentos iniciais que pudessem ser fertilizantes para a formação do hábito. Conceitualmente, eu acho que eu iria por isso. Tem mais algumas dicas para colocar aqui, mas assim, né, no primeiro momento, conceitualmente, eu olharia para isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista social, relacional, eu concordo, assim, não tenho muito o que adicionar, né? É um lugar onde as pessoas deveriam ir, sim, para quem quer ir com os filhos, vai com os filhos, quem quer ir sozinho para a área da paquera, tem a área da paquera. Aquela ideia de que existe uma espécie de, né, que a gente fala academia, a gente tem uma espécie de imagem padrão na cabeça, um setor cardio, um setor de musculação, salas para ginástica coletiva, um espaço funcional e tal. Eu já imaginei assim uma academia com uma cara de lounge, sabe? Com putz, que não vai nem para o box de CrossFit e muito menos para o mundo do fitness atual, mas assim, carpete, tapete, sofás e tal, putz, aqueles, eu me lembro que tinha muitos anos atrás na casa da mãe da minha madrinha, tinha uma espécie de um poço com muitas espumas, a gente vinha correndo e pulava naquilo, sabe, uma coisa mais parecida com o espaço kids, mas para adultos, né, e que a gente pudesse ir para academia só para visitar, pudesse ir lá só para tomar um suco, que isso fosse uma coisa muito estimulada, porque se a gente vai pensar que conceitualmente é a formação do hábito, nem todo mundo está pronto para começar o hábito do exercício com um programa de exercícios, né? Então, conceitualmente seria isso. Vamos fazer mais uma rodada aqui, eu tenho mais algumas coisas a sugerir. Vamos lá, Andressa, contigo. Que mais para você, Academia dos Sonhos? As pessoas se sentirem bem, isso é fundamental mesmo. Essa parte do espaço kids que você falou para adultos é sensacional. Eu já imaginei assim aquela área da queda após uma manobra de patins e você cai num espaço enorme e começa meio que se rastejar para poder levantar. Eu acho que ter local para vivência motora de todos os tipos, porque infelizmente a gente tem aquelas pessoas que meio que foram criadas pelos avós, assim, que a gente brinca, né? Que não foi lá e caiu na rua, não andou de carrinho de rolimã, não empinou pipa, seja lá o que for isso, para coordenação motora e visual. Então, atividades que proporcionam esse adendo, essas atividades a mais, sem ser aquela coisa mecanizada que a gente já tem, que no final das contas, na minha opinião, os aparelhos, por exemplo, né, da musculação, na minha opinião não, isso acho que é uma verdade, eles surgiram só para facilitar a vida do professor, digamos que deixou o professor um pouco mais preguiçoso para poder ele atender um número maior de gente devido à demanda, que foi quando, né, nosso querido Schwarzenegger fez deu o boom assim, do exercício do fitness. Então, o aparelho facilita o trabalho do professor e acaba deixando um pouco de lado aquela vivência motora, a percepção corporal, de um jeito diferente. Claro, falando só de equipamentos. Isso hoje já não é exclusividade. A gente tem bastante variedade de atividades, de exercícios que promovem essa melhoria, mas não são todos os lugares que aplicam. E eu acho que a gente, como um todo, mente, corpo, a coordenação, o espaço, a gente tem que ser trabalhado dessa forma. O ponto que a Andressa coloca é bacana, porque assim, a gente fala muito do exercício, mas a gente fala pouco de movimento dentro de uma academia, né? Como se os únicos movimentos possíveis de fazer fossem aqueles da oferta que a academia traz, não só em equipamento, mas em termos de proposta de exercício. Que mais, Gui? Fala aí você, cara, adiciona mais um pouco, porque eu sei que na tua cabeça ferve muita ideia também. Vou polemizar um pouco aqui. Eu acho que a gente precisa criar uma academia em que seja possível a pessoa treinar sem precisar do professor. Não quero dizer com isso que o professor deva ser eliminado da academia. É diferente uma coisa da outra.
mas que tenha um circuito onde a pessoa entre e faça um exercício, outro fácil de fazer, para quando ela tem pouco tempo, ela resolva a fatura dela em 15 minutos. Então, simples. A gente estuda muito o padrão da educação física, é muito atlético. As nossas referências na faculdade, os estudos, são sempre ligados à performance. E falta muito incentivo para quebra do sedentarismo, para se manter ativo e pronto. Não é? Então, eu acho que podia ter 3, 4 bicicletas, uma de frente para a outra, para as pessoas conversarem enquanto pedala, para fazer alguma interação junto. Acho que as pessoas podem, sim, as aulas coletivas eu acho muito legal, né? Mas são momentos em que você está junto, mas está em silêncio ali, fazendo, prestando atenção naquilo. E nessa sociedade em que as pessoas têm necessidade cada vez mais de falar, enfim, de repente até ter uma tela na esteira que cada um escolhe um vídeo que os amigos vão ver ali, enfim, estou inventando aqui agora, já viajando na maionese. Puta, é demais. Eu penso aqui assim que não podemos prescindir também da questão da tecnologia. Eu gosto muito da ideia de que primeiro você falou duas coisas, duas ideias na verdade que eu gosto. Eu gosto da ideia de construir autonomia, né? Não é assim, não é muito comum, mas em alguns casos, né, completei recentemente 23 anos de trabalho como personal. Em alguns casos, alguns clientes chegaram para mim e falaram: Ivan, daqui eu sigo sozinho. E o meu discurso desde muito cedo foi dizer: eu não preparo ninguém para depender de mim. Eu acabei de assinar a obra aqui, né? Nesse sentido, você virou uma pessoa que segue. Então, eu gosto muito dessa ideia. Outra coisa que eu acho que aqui, agora eu vou me permitir falar um pouco da estrutura física, talvez quem sabe misturar com o serviço. Eu gosto da ideia de que uma academia ela deveria ser assim como uma área comum de um condomínio, né? Que tem uma área, que tem um espaço com equipamentos, esteiras, etc., mas que tem um playground. E aqui eu sei que aqui a gente esbarra muitas vezes na limitação do tamanho do espaço. Mas, por exemplo, naquilo que você falou, Gui, das pessoas conversarem, eu já reparei, já vi em alguns condomínios e essa ideia eu acho incrível de ter bancos em círculo para fazer uma fogueira no meio, né? Que assim é muito simples no sentido de que o espaço é só isso, não precisa ter ninguém cuidando, né? Quero também ver qual que vai ser a primeira academia no Brasil que vai sacrificar, sei lá, 1, 2 vagas de estacionamento, e vai ser a primeira academia que vai cuidar do cachorro e do proprietário, né? Porque quanta gente aqui no Campo Belo não para de crescer, e eu sou um cachorreiro, eu sou fanzaço de cachorro. Qual é a primeira academia que vai ter esse serviço? Vai cobrar por isso, vai cobrar caro por isso, né? Eu não sei se vocês conhecem o conceito de farmácia nos Estados Unidos. Entra numa farmácia nos Estados Unidos, é um supermercado, não vende só remédio. Você compra de tudo na farmácia, né? Então, eu fico imaginando que a gente está perdendo oportunidade. A gente, assim, nem é mais a minha preocupação há algum tempo, porque eu já não estou mais na área da gestão, eu já olho muito mais para o ser humano do que para a indústria do fitness, mas a gente perde oportunidades, assim, incríveis. Eu sou a favor de vender cerveja na academia, né? Sou a favor de vender cerveja. Eu não bebo E, assim, cerveja, mas sou a favor de vender cerveja. por que o cara vai atravessar a rua e vai no bar beber? Por que na academia não oferece isso? Né? Então, tem algumas coisas aí, aqui volta um pouco naquilo que você falou da clareza, e volta um pouco também no que eu acredito demais, que é assim, vamos cuidar do hábito do exercício, já que é para fazer, vamos cuidar desse hábito. Muita gente não está preparada para começar a construir o hábito fazendo movimento guiado, assim, a pessoa tem que de alguma maneira experimentar movimento, concordo, não vamos nunca abrir mão dessa ideia, mas aquele ambiente ele pode ser muito menos tribalizado, ele pode ser muito menos, talvez até agressivo, né? Existe uma parte dessa, né, do mesmo jeito que você falou de performance, eu acho que principalmente na indústria academia, nos centros de prática de exercício físico, existe uma fatia da estética, nós falamos disso na semana passada, que ocupa um espaço muito significativo, que dita um pouco o que seria, então, o nível hard de quem frequenta aquele espaço, né? E não precisaria ser assim,
Não precisaria ser esse o padrão hard, né? Então acho que nessa linha eu também. E aqui, na verdade, falei que eu ia falar só de estrutura e de serviço, mas eu acabei indo também um pouco para o DNA, sabe? Eu acabei me antecipando. E claro, se a gente pensasse, sei lá, uma rede de academias, né, que já está, de repente, na ativa aí há mais de 10 anos, as pessoas podem ouvir a gente falar, se encantar com a ideia, mas elas vão olhar para a gente e dizer, bicho, eu teria que demolir tudo aqui, construir de novo. Né? Então, uma coisa importante aqui é que a gente também, já que é a academia dos sonhos, a gente está se permitindo sonhar. Não entender isso aqui como uma proposta de consultores para a indústria do fitness. Tá? O que mais, dona Andressa? Fala aí, vai. Eu acho todas as suas ideias muito interessantes e eu achei uma das minhas anotações e o que eu não falei, que eu acho que devia ter, com certeza, é uma pista de dança. Não aula de dança, uma pista de dança. E aí as academias vão ter à disposição a pessoa ir no horário X para dançar aquele tipo de música, porque, claro, né, temos gostos musicais diferentes, e ela poder dançar à vontade, não precisar se preocupar se ela tem um parceiro, se ela tem um namorado, se ela tem um marido. Não, ela vai chegar lá e vai ter gente para dançar, porque é como se fosse uma aula de liberação, de expressão corporal, mas não é aula, porque pode dançar e não precisa ser obrigado a saber, enfim, eu acho que a diversão é uma coisa muito importante enquanto você está fazendo, e não vai alguém lá que não está interessado em dançar, não está obrigado, mas está disposto a ter esse momento de diversão. Olha só, eu vejo que tem algumas academias que têm ido para essa direção de tornar o ambiente legal. Eu conheço uma academia em Jundiaí que sacrificou uma sala de ginástica para ter uma mesa de bilhar e sofás em volta. Puta, que legal. Curiosamente, é a área da academia mais frequentada. Eu fui contra, por medo de briga, taco, bola, nunca aconteceu nada. Tem academia já que tem espaço pet, aqui em São Paulo, inclusive. Tem academia que é só de dança, por exemplo. A minha filha frequenta uma e ela adora. Ela fala que é o momento onde ela desliga do resto do mundo e se acaba para se encontrar, é a definição dela. Então, tem algumas iniciativas nessa direção. A oportunidade que existe é de transformar as academias que já são muito maquinadas, muito cheias de máquinas, de equipamento, de mudar um pouco a cultura. Porque quando a gente tem essa tendência natural de gostar da hipertrofia, do performance e de tudo que é muito distante do sedentário, a gente apaga a maior parte da população. Perfeito. Sabe? O sonho para mim fosse que cada hospital público tivesse uma academia de graça. Talvez esse fosse o meu sonho, que a gente conseguisse pegar uma área, nem que fosse aquela academia descoberta, não precisava ser nada super luxuoso, mas que tivesse ali só o peso corporal e profissional de educação física, uma orientação em determinados horários. A cidade de São José dos Campos tem professor nessas academias públicas às 6 e 7 da manhã, 18 e 19. Ok, São José dos Campos tem um PIB alto, é muito industrializado, mas será que não dá para fazer algumas? Então, tornar mais acessível para as pessoas terem o benefício, perceberem o quanto que elas melhoram o dia a dia, a disposição para o trabalho e reverter isso em queda de uso da rede pública de saúde, um monte de outros benefícios que a gente já tem documentado na literatura, talvez fosse um sonho aí, pensando na linha do showsedentarismo. As academias transformarem a cultura, menos performance, menos hipertrofia, gente magra, e vale ampliar um pouco aqui uma coisa que o Ivan falou, a publicidade, o que chama a atenção, não ser tão caricaturizado, né? Meio a caricatura da academia, abdômen de tranquinho, braço super definido, essas aulas bumbum na lua, bumbum na nuca, a gente já falou aqui, né? Não fala com muita gente, então... E assim, né, honestamente dizendo, eu sou
um adorador do corpo bonito, tanto em mim quanto nos outros. Então, para não dizer que nós somos aqui todo mundo barango e tal, eu sou um adorador, eu sou um buscador de um corpo melhor para mim. Eu já esculpi bem nessa brincadeira outros corpos, né, no sentido de ser um profissional que trabalhou também com isso. E puxa, assim, esse papo daria muitos episódios. Eu acho que a gente vai ter que caminhar daqui a pouco, né, se não for a próxima, a outra, a rodada final. Mas você fala uma coisa, cara, que assim, eu lamento realmente que no pouco tempo que eu estive dentro de uma academia e tive alguma voz para propor, para entender, para, sei lá, ajustar, eu não tenha conseguido, de fato, um pouco que seja, modificar o que seria o objetivo final. Porque, né, a gente toda hora está falando assim, o corpo é atlético, é performance. Então, é como se essa fosse a única possibilidade de alguém, né, assim, como se fosse o presidente da empresa, entende? Se a pessoa entrar para uma academia e ela galgar os degraus que a academia propõe, ela vai se aproximar cada vez mais desse estereótipo, né, dessa coisa. E eu imagino outros caminhos. Eu imagino, por exemplo, a academia no sentido mais assim literal, etimológico da palavra, um lugar onde a gente está indo, né? Lembra da academia dos gregos? O que é a academia? Tanto que a gente chama, né, o mundo acadêmico, que a academia fosse um lugar também de estudo, também de muita conversa, que o profissional que está lá dentro, e eu acho que tem que ser o profissional de educação física, então a gente vai para um outro caminho que é a formação, e quem sabe um dia um episódio a gente fala nisso, mas o profissional de educação física tem que ser alguém que sabe conversar, que sabe iniciar conversas, que sabe escutar de verdade. E escutar é participar da conversa quando você não está falando, ativamente, né? Tem que ser alguém que sabe. Então, a academia pode ser um lugar onde o indivíduo entrou e assim, não precisa, e nem precisaria segmentar de um jeito muito claro, tipo assim, ó, aqui são os bonitos, sarados, e aqui são, sei lá, os meia-bocas, mas que querem só conversar. Essa coisa precisaria estar um tanto menos segmentada, um tanto menos lado esquerdo do cérebro, sabe? Uma coisa mais assim, uma espécie de um tecido costurado, e que as pessoas pudessem fazer uma trilha dentro da academia. Assim, eu não acho que a gente tem nenhum serviço hoje que faz isso. Não tem. Em academia, não estou falando da proposta de um clube, né? Aqui no meu pensamento é uma coisa assim, é olhar para o que existe, olhar para as pessoas que estão hoje frequentando a academia, e ao invés de ficar coçando a cabeça e falar, puta, por que será que os caras não vêm aqui na quinta, na sexta tarde? É olhar e falar, não, no conceito, nós vamos desenhar um lugar onde as pessoas não vão querer ir embora. O nego um dia vai levantar a mão e falar, escuta, a gente pode fazer... Eu e o Guilherme nos conhecemos numa academia que tinha, principalmente no Conselho de Arquitetura, uma proposta muito diferenciada. E ocorreu ali uma vez um negócio que até gerou um pouco de conflito. Estava tendo aquele programa Casa dos Artistas. E um grupo pequeno de professores e alguns alunos e alunas, a gente falou, puxa, vamos dormir 2 noites aqui na academia, vamos fazer o Casa dos Atletas. Então a gente levou saco de dormir. Não foi, assim, das 10 coisas mais bem planejadas, deu um pouco de problema com os proprietários da academia depois e tal, mas a gente conseguiu fazer a coisa acontecer. Então a academia é um lugar que a pessoa, não é que a pessoa vai querer visitar, então a gente não vai falar que bom que você veio. A gente vai ter que chegar uma hora e falar, então, hoje a gente fecha meia-noite, ou então 24 horas, mas assim, não pode dormir aqui. A gente teria, sabe, a gente vai ter que mandar a pessoa embora e não ter que pedir para ela voltar. Entende? No conceito, essa é a pegada. Eu não vejo isso num clube, eu não vejo isso num... Eu vejo que é uma mistura, elementos de clube, elementos de um pet, elementos de um condomínio, elementos de um teatro, elementos de uma degustação de vinho, ou de um bar, a pista de dança. Então, assim, elementos daquilo que faz a vida humana talvez mais divertida. E não só o 1, 2, 3, 4, né? Ou o ideal. Enfim, aí nessa ideia, pensar assim, puxa, a comunicação visual, né? Um pouco menos caricata e tal. É um pouco esse é o meu pensamento. Quando eu penso na Academia dos Sonhos, assim, a imagem que eu tenho é de um lugar com sofás, é muito diferente do que tem hoje, e em termos mas é porque nasce num conceito diferente, né? Eu acho que Uma rodadinha a mais. Eu acho que tem que desmistificar algumas questões que a academia só pode ter comida saudável e que parece que o resto é pecado. Eu conheço academia que
vende cerveja na Zona Norte. Eu conheço uma academia que tem uma mesa de pebolim na recepção no Jardim da Saúde, que tem a mesa de bilhar em Jundiaí, e pesquisei enquanto a gente falava uma que tem pet aqui em São Paulo também. Não conheço pessoalmente. A gente precisa pensar nesses elementos. Tinha pebolim também em Viçosa, Minas Gerais. Pebolim não, desculpa, tênis de mesa. Então, esse tipo de situação é muito legal. Tem que brincar com os alunos, permitir que eles façam daquilo parte da vida deles mesmo, né? A parte mais legal. Que tivesse um setor Tinder na academia, sabe? Assim, eu fico pensando, mas porque as coisas estão na mão. As coisas estão na mão, sabe? E, assim, não que a academia vá substituir a escola, a faculdade, mas a academia é um lugar para ter curso. Então, o aluno está pagando a mensalidade, 400, 500, 200 por mês, e ele pode sentar ali e falar, vou fazer esse curso aqui de 12 horas, aí na semana que vem, naquele espaço... Nesse sentido, já tem academias, né, Guilherme? A gente conhece, acho que a Andressa conhece, academias que têm auditórios, que têm espaço para isso, que ainda são subutilizados na medida em que eles podem oferecer para os alunos uma atividade, uma grade de atividades recorrentes ali. Um outro parêntese, eu já passei várias noites em academia com a criançada, tá? Fazendo acampamento, e eles amavam. Pois é, Era eu acho que eu legal. fiz uma também. Não foi com você, foi com o pessoal da natação, não, né? Não, eu fiz uma, não sei, não foi com você. Acantonamento. Eu passei uma noite numa academia também, que não foi a casa dos atletas, mas foi... Uma última rodadinha, assim, a gente, né, Andressa, Guilherme e eu, a gente fala, assim, mais o que a gente quer adicionar, e quem sabe contar o que fez no fim de semana de ginástica até hoje, pode ser? Então bora, Andressa, primeiro as damas, rainha, você, por favor. Adiciono que na mesma academia que tinha a quadra, tinha um solário que era o meu parque de diversões na época. Eu adorava o solário daquela academia, que eu era estagiária junto com o Gui. Muito bom. E esse fim de semana eu fui a show sedentarismo. Não fiz nada, ainda tenho dor no meu joelho por causa da pedra que caiu, mas pelo menos não nenhuma outra pedra. Essa da pedra foi animal, cara. Fala sério, eu pensei no desenho do Papaléguas, o coiote recebendo a pedra. Bem, você no papel do coiote. Isso mesmo. Fui eu. Essa é a história. Fala aí, Gui. Tudo bem. Gui, se não tiver mais nada a adicionar, você manda o que você fez. Se não, adiciona aí, cara. Manda a gente mais. Quando a gente está lesionado ou doente, a melhor coisa para fazer é deixar o corpo se recuperar, né? Vale esse parêntese. Hoje eu fiz um remo ergométrico de meia hora, e ontem fiz uma série que eu chamo a série da preguiça aqui em casa. Eu tenho um kettlebell de 16 quilos. Depois eu vou dar um jeito de reativar um blog. Eu fiz agachamento até fritar as coxas, tudo com o mesmo kettlebell, tá? Depois eu fiz remada alta, depois eu fiz rosca direta, depois eu passei para trás, fiz tríceps francês, fiz o swing do kettlebell, flexão de braço abdominal. Repeti 3 vezes e voltei a brincar com a minha filha. E foi isso que eu fiz. Pô, que legal. Eu vou fechar aqui dizendo que, assim, toda essa minha ideia de uma academia dos sonhos, e, putz, a gente precisa mesmo, talvez num outro momento, resgatar de novo, que tem muita coisa para dizer, mas é porque eu acabei me especializando muito como personal trainer em trabalhar com as pessoas em espaços muito reduzidos e muito pouco material, né? Então, eu realmente, não quer dizer que eu não goste, eu para mim, gosto de treinar com anilha, barra, equipamento, máquina. Eu gosto, eu acho que tem um benefício ali. Mas eu me especializei nisso, e quando eu penso naquilo que eu já vi das pessoas, de quantos casos eu não tive de clientes que eu conheci na academia e disseram, Ivan, não é a minha praia, você pode dar atendo na minha casa, né? Tanto que nos últimos, talvez 10 anos, eu não atendo mais em academia, tudo é a domicílio. Bom, pela primeira vez em 50 anos de show sedentarismo, eu posso dizer aqui que no sábado, no domingo e hoje, fui fazer 3 quilômetros de caminhada barra corrida na rua, já estou com a lesão de joelho relativamente cuidada. Quarta-feira eu tenho uma última consulta para ver se talvez precise de cirurgia ou não, mas está ok. Bom, em nome aqui do show sedentarismo, eu vou passar a palavra para a Andressa, encerrar essa nossa conversa, que a Andressa vai contar para nós o que vai rolar
na semana que vem aqui, qual é a sugestão dela para a gente continuar o debate aqui. Mas, te agradeço, você que ouviu, que assistiu, te agradeço de coração pela atenção que você dedica. Puxa vida, olha, eu vou dizer mais uma coisa. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, você provavelmente está vendo isso na plataforma do YouTube, ou está ouvindo no podcast onde você pode comentar. Manda para a gente aqui uma sugestão de tema, manda uma pergunta, e de repente, se alguém que você conhece pode gostar disso, compartilha. Andressa, é contigo. Para o próximo episódio, 99º, fica bonito falar assim, né? Eu acho interessante. Eu, na verdade, pedi opiniões e de pessoas que não entenderiam muito assim sobre temas técnicos demais. A gente tem uma intenção de ajudar as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre o assunto, por isso a gente está falando de sedentarismo para se livrar dele. Mas aí eu gostei de falar sobre, eu coloquei assim, como o estímulo da musculação, as pessoas que falam, esse exercício não vai me deixar bombada, esse peso não vai me deixar muito forte, vamos falar Muito sobre bom. isso no próximo. Muito bom. Moçada, então, de novo, em nome de todos nós aqui, a Kátia não está com a gente hoje porque é aniversário dela, fica aqui um super parabéns na intenção e no público. Encerramos aqui te agradecendo por mais uma vez estar aqui com a gente. Um beijo grande, um abraço forte, até a próxima. Valeu. Show Sedentarismo. Show Sedentarismo. Eu...